Estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre alergia. Doutor Mário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre outros tipos comuns de alergia, por exemplo, pessoas que têm problemas de pele, pessoas que são alérgicas a picadas de inseto, e qual a maneira que as pessoas têm de se tratar em relação a isso. Bem, então existem outras alergias, alergias cutâneas, urticárias, inchações que nós chamamos de angioedema. Alguns casos são mais graves, em que uma urticária fica gigante e a pessoa não para de se coçar, está toda vermelha, começa a sentir tonteira, falta de ar. Começa a inchar, os olhos incham, a inchação em torno dos lábios, as palmas das mãos, as plantas dos pés, até a genitália. Então, tudo isso pode ocorrer, a pessoa pode desmaiar e, mais grave, é o chamado edema de glote. O que é isso? É uma obstrução respiratória superior, é uma sufocação, porque o edema que ocorre ali ao nível do laringe, dessa mucosa do laringe que vai fechando e a pessoa pode morrer sufocada de insuficiência respiratória aguda. Isso é o grande medo que nós alergistas temos, o edema de glote. Onde pode ocorrer isso? Nas reações anafiláticas. O que são reações anafiláticas? São as reações alérgicas graves de início súbito, potencialmente fatais. Precisam uma seriedade muito grande, porque elas podem ter um resultado negativo. E são perfeitamente tratáveis e reversíveis, né? O que pode causar um choque alérgico, uma anafilaxia com edema de glote, que é perigoso? Por exemplo, alimentos, né? Uma pessoa que tem alergia ao leite de vaca, a amendoim, a crustáceos, camarão. Comum a gente ver alergia isso a camarão. pode ocorrer, amendoim é muito importante nos Estados Unidos e no Brasil nós temos como importantes os crustáceos, camarão é importante, leite de vaca nas crianças, mas o trigo também é importante. E em países escandinavos, no Japão, na Espanha, onde há mais peixe, também alergia ao peixe. Mas dos alimentos nós temos que pensar no leite de vaca, no ovo, a clara do ovo, amendoim, crustáceos, trigo, peixes e até soja também, né? Medicamentos, né? Quais são os principais medicamentos, né? Nós temos a aspirina, o ácido acetil salicílico, os anti-inflamatórios, as pirazolonas, dipirona, analgésicos, antibióticos como as penicilinas, sulfas. Então, os anestésicos gerais que utilizam os chamados curares, bloqueadores neuromusculares na anestesia geral, né? Os opiáceos, morfina, meperidina, que se usa para tirar muita dor, tudo pode causar alergia. Transfusões de produtos sanguíneos. O látex pode causar alergia. O líquido seminal numa relação sexual, tem casos de anafilaxia. Também não podemos esquecer as alergias físicas, o próprio exercício, em certas pessoas susceptíveis, exercício com a ingestão de um determinado alimento, quer dizer, com ou sem relação alimentar, as alergias físicas ao frio, ao calor, à pressão, podem estar associadas à anafilaxia, né? E, recentemente, nós mostramos que existe a possibilidade da pessoa ter um choque alérgico, se tem alergia a ácaros, e ingere alimentos preparados com farinhas que contêm esses ácaros, né? Que farinhas são perigosas? Todas as farinhas dos grãos, né? E o que nós recomendamos de prático para a população, alérgico ou não? Toda farinha tem um certo nível aceitável de resíduos de insetos e de artrópodes que não devem estar vivos, mas podem sensibilizar o indivíduo. Tem um nível que é aceito internacional. No preparo das farinhas, há um impacto mecânico que deve destruir
os chamados contaminantes vivos, né? Mas os ácaros, mesmo mortos, podem causar alergia. Os ácaros presentes na farinha após cocção, mesmo depois do alimento ser cozido, alguns são termorresistentes e o ácaro morreu, mas o alergeno está presente, pode causar a alergia. Então, recomendação prática que proponho, até num trabalho publicado recentemente na revista da especialidade, que é o seguinte: toda a farinha de trigo, de milho, de linhaça, de mesa, de rosca, adquirida em supermercados, por exemplo, a dona de casa trouxe para casa, coloca no freezer, onde tem sorvete, onde tem gelo, freezer, 48 horas, 2 dias. Com isso, impede a proliferação dos ácaros. Se tinha ácaros, não vão mais proliferar. Depois, não volta para a despensa, volta para dentro da geladeira, refrigeração constante. Por quê? Os ácaros adoram muito o calor e a umidade, né? Então, essa alergia... E é um ambiente tropical, né? Aqui é o paraíso, o Rio de Janeiro é paraíso. Então, temperaturas em torno de 25 graus, umidades em torno de 75 graus, 75% são favoráveis à proliferação acarina. Uma dispensa num país tropical ou subtropical é perigosa, porque pode fazer com que esses alimentos estejam contaminados. Perfeito. Doutor Mário, o senhor aí deu uma relação enfim, de todo tipo de alergia que a gente está suscetível, a sociedade suscetível, mas, na verdade, a gente já vem com a carga genética propensa a essa alergia, a desenvolver essa alergia, ou o meio ambiente influi na que a gente possa potencializar essa alergia? É uma questão, enfim, importante se diga, enfim, de que maneira eu tenho que me preparar, eu já tendo aquela alergia, eu posso ter de uma hora para outra comendo camarão, eu sempre comi camarão. Comi aquele dia e aquele camarão me fez a reação alérgica, ou é uma coisa que eu carrego para a vida inteira? Eu posso ter agora, enfim, ingerindo um alimento, por exemplo, essa reação? A pessoa pode desenvolver uma alergia. A predisposição é algo muito importante, mas ela depende da interação com o meio ambiente. Tem estudos com gêmeos mostrando mesma carga, gêmeos idênticos, mesma carga genética, mas que moraram em locais diferentes, as doenças desenvolvidas por eles podem ser diferentes, né? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: o que a medicina está oferecendo? O que foi discutido recentemente agora nos Estados Unidos esse mês, no Congresso de Alergia? O seguinte: são marcadores biológicos, vão existir exames de sangue, em que com esses marcadores nós vamos poder determinar quem tem susceptibilidade para tal e tal doença, e mais importante que isso é saber o seguinte: para aquela doença, qual o melhor remédio? Porque até hoje, o que o médico faz? Ele rotula o paciente, ele possui essa doença e dá esse remédio. Acontece o seguinte, e aí vai, como se diz no poker, pagar para ver o que acontece. Não funcionou, então é esse outro remédio. Com esses marcadores, nós vamos ter médicos como alfaiates terapêuticos, a farmacogenética, ou seja, o medicamento na medida para o paciente, para aquele gene, para aquela doença, qual é o melhor medicamento de acordo com o perfil genético. E em que quantidade, em que periodicidade? É o tratamento individualizado. Tratamento totalmente personalizado de acordo com as características. Porque hoje em dia o médico lhe receita um medicamento, você toma, enfim, e você vai na farmácia e compra aquela quantidade, que pode ser a quantidade, o tipo, enfim, a potência. Diferente. Muito bem interessante essa questão. Isso, e o que foi também trazido, uma novidade. Se nós compararmos o homem, ser humano, com um verme, com parasita, nós temos os mesmos 20 mil genes. Nós não temos genes diferentes. O parasita, o verme e o homem têm 20 mil genes. Qual é a diferença que faz com que nós estejamos aqui usando o intelecto e o parasita é um parasita? É
a expressão desses genes. Isso nós estamos sabendo cada vez mais. Como esses genes aparecem, como eles são inibidos, e isso vai ajudar no tratamento de muitas doenças, das alergias, doenças crônicas como diabetes, Alzheimer, doença de Parkinson, câncer. E o que se vê é que esses marcadores genéticos e as intervenções genéticas vão ajudar muito o ser humano a lutar para a obtenção de uma longevidade com qualidade de vida. Qualidade de vida, que é fundamental. Doutor Mário, por exemplo, se eu tenho uma alergia respiratória e mais tarde descubro que eu tenho uma alergia de pele, eu começo a descobrir que eu tenho mais do que um tipo de alergia. Normalmente a pessoa vai no médico e faz alguns testes